Muito boa tarde ou boa noite para todos acimados. Hoje é o programa número 4 dessa terceira temporada. E hoje nós temos um convidado muito, muito especial que já nos apresenta. Que com certeza muitos de hoje, ao longo da semana, foi publicado nas redes sociais, na Facebook e Instagram. Hoje o programa está a ser muito interessante. Que não esqueça que essa terceira temporada não tem entrevistado técnicos de sons e produtores musicais. No programa número 1 não fala com o Abner, programa 2 não fala com Isaías, Zá e Samuel. No programa 3, semana passada, não fala com o JJ da Ilha de São Nicolau. E tudo esse 3 programa não houve algumas reflexões interessantes de como que não pode melhorar o sistema de som, principalmente de sonoplastia. E também, semana passada, não fala com um produtor musical conhecido por JJ, também que ele trazendo questões interessantes, pertinentes, para não melhorar a música na Cabo Verde. Então, sem mais delongas, queria apresentar-vos o convidado dessa noite. O convidado dessa noite é uma pessoa muito especial para cima. Primeiro, como que não tinha anunciado, ele é o presidente dessa associação. Foi um dos que a ideia foi na semente e de outros também, mas principalmente de ele, que começa a surgir essa ideia de criar associação acima. Então, hoje eu tenho a falar um pouquinho sobre a associação, conhecer um pouco mais qual é o objetivo da associação e programas que a associação tem projetado para próximos tempos. Né? Também, o convidado dessa noite, ele é um músico, um grande músico, ele também de uma família tradicionalmente que não constituiu ele tem feito um grande trabalho sem família na igreja de Praia, e também ele trabalha com produção musical. Nesse momento está termina um mestrado na teologia e sem mais delongas queria chamar na sala Rubem Carvalho, um jovem muito conhecido na Cabo Verde e também na diáspora. Muito boa noite, Rubem. Tem o microfone desligado. Boa noite, Eliseu. Obrigado. Muito boa noite, Rubem. Mas acho que tudo alguém já conheceu, não é? Só para nós que é mais antigo, provavelmente pessoas daquela geração de 80 conhecer uma senhora que era conhecida por Nha Mariana na igreja de Praia. Então, Rubem é o neto de Nha Mariana. Exato. É isso, não é? Exatamente, é meu neto de Nha Mariana e o senhor Félix Rodrigues, que também foi um grande homem e que foi precursor de tudo essa fé adventista na seio de nossa família. Minha avó morre muito cedo, então tinha alguém que aconselha, mas ele também foi através dele que minha avó aceita a mensagem adventista. Ele e seu irmão Joaquim Rodrigues, tinha alguém que conhece, então a minha terceira geração de adventista na minha família. Ok. Mas antes de não continuar a conversa, não te pediu, Rubem está trazendo uma mensagem musical, uma mensagem de reflexão que tem como título Permita, ó Deus. Ok, obrigado, Eliseu. Permita, ó Deus, que eu cante a ti em gratidão por teu amor, por tua graça, por tua paz, por tua
eterno perdão. Diante de ti, Senhor, estou para te adorar. O teu amor será o meu louvor por toda a minha vida. Em tuas mãos eu louvarei teu santo nome. Permita, ó Deus, que eu cante a ti em gratidão por teu amor, por tua graça, por tua paz, por tua misericórdia, por teu cuidado e teu amparo e teu eterno perdão. Permita, ó Deus. Amém. Amém, amém, muito bonito. Rubem também de uma família de músicos. Na Igreja Praia, quem canta com o Xernaldo, que toca piano, não é? Quem Exato. que canta com Alcides, quem que canta com Antônio, e também a mãe, as tias, tudo canta, assim? É verdade. Então música tudo... bem na DNA, não é? Então, é isso que aquela grande graça de Deus que estou na minha vida, porque me vem de uma família musical que Deus dá um dom especial de música, não só por parte de minha mãe, mas também por parte de minha pai. O que tinha alguém, talvez que sabe, mas minha pai mais do que minha pai e seus irmãos, com muito mais ousadia e bem muito mais longe do que minha própria familiares falar de minha mãe, porque minha pai tem um cassete, na tempo de cassete, tem um cassete gravado, então me empanha música de todo lado, então nunca tinha como. Ok. Já não te bem pega nisso. Mas antes, Rubem, o presidente da CIMA, eu queria hoje para você explicar ali em primeira mão, não tem pessoas dos Estados Unidos, Toiano, da Europa, de Cabo Verde, e já é um apelo que está fazendo. Eu escrevi lá na comentários de onde que eu estou assistindo, de quem está na América, na praia, Portugal, França. Eu escrevi para não ter uma noção de quantos lugares diferentes que não se chega nessa noite. E então, muito está a falar, Rubem, associação acima. O que é a associação acima? Como é que ele surge? E qual que é o seu objetivo? Então, acima, a nível nacional, ele é a primeira iniciativa assim, de forma organizada, mas também de forma consciente, iniciativa a nível de música sacra, para dar um novo caminho, uma nova direção à nossa música sacra, não só adventista, mas também nacional. Né? Uhum. Acima, ele representa uma iniciativa, mas também um movimento nacional, um movimento de afirmação, né? De afirmação identitária de nossa música, tomada de consciência de que, mediante musicalidade ou forte musicalidade cabo-verdiana, nós nunca podemos ficar indiferente a esse grande e privilegiado dom que Deus coloca na nós, como cabo-verdiano,
para não avançar, ou seja, nós pais de assegura a tocha, nós pioneiros e nós pais de assegura a tocha e a trazer tocha até aqui, né? E nós agora não tem que dar um novo passo. E esse novo passo passa exatamente para assunção, né? Assume nossa identidade musical, promover, valorizar, afirmar, até que nos leva música naquelas 3 áreas que me testaram a falar, que é música enquanto arte, música enquanto ministério, mas também música enquanto empreendimento, que também é possível na Cabo Verde, né? Não acredita, aliás, já acontece, não Exato. talvez na saída de igreja adventista, mas nas igrejas protestantes ou outras igrejas protestantes evangélicos, não acredita, mas já acontece que o ministério lá, de forma assim, muito mais veemente, mas também não sabe, é possível obras e ministérios de igreja empregam músicos para trabalhar exclusivamente naquela área lá. E também não pode ter profissionais de música, por exemplo, adventistas que eventualmente formam na música, que pode também dar um contributo na área profissional dentro da igreja. Exatamente. E qual foi o feedback de pessoas que estão a fazer música na Cabo Verde e na diáspora, não é? Que não tem pessoas, não tem uma lista enorme de mais de 20 pessoas que te escrevem, que te interpretam música, que te tocam, né? Qual que foi esse feedback em relação a essa associação, quando foi criado? Então, maravilhosamente, ou felizmente, não te falar, mas foi um bênção, porque tudo que as músicos que nos contactam, a maior parte de que as músicos, de que as grandes músicos adventistas que não tem na Cabo Verde, na América, na Portugal, na Europa. E tudo eles concordam, e tudo eles dão aquele consentimento, eles hoje aquela mesma pertinência de existe uma associação moda acima, e tudo eles abraçam a associação e tudo no começa tudo junto. Então, alguns que para já falei assim, para impossibilidade de contacto, nunca consegui contactar, mas como a associação tinha que avançar, então não avança. Está cita ali, por exemplo, a JJ, que teve ali semana passada conosco, no início não tenta contactar o mais que foi possível, mas já não é ali, mas mediante aquilo que fala semana passada, é uma pessoa que está em total acordo com aquilo que é missão da associação. Então, não tem compositores conosco, não tem que as maiores intérpretes adventistas conosco, não tem também que as maiores compositores adventistas conosco. Só para citar ali, hoje, naqueles dados que acima já levanta até agora, não tem cerca de 55 compositores adventistas. É um número grande. É um número grande já. Isto é, não se fala de que os compositores que estão conosco e alguns, cerca de uma dezena que já falece, mas não acredita também muito mais, porque acima está naquele trabalho lá de recolher dados para não poder fazer aquele registro mais assim organizado possível. Ok. Ruben, recentemente foi lançado um idioma acima, concluir trabalho de plataforma, de criar uma plataforma precisamente para ter um acervo de música, e não só, para outra coisa. Não queria explicar para nós esse objetivo de plataforma, e já agora também para apelar a pessoas para fazer parte dessa associação e para usufruir dessa plataforma para bem de música adventista na Cabo Verde. Fala um pouco dessa plataforma. Ok, Eliseu, muito obrigado por essa pergunta, porque aquele trabalho mais urgente ou mais presente que não tem estado a fazer, que não conclui, que é nossa casa, não pode falar plataforma de cima, é nossa casa. É onde que a própria associação, por um lado, está a dar a conhecer aquilo que nós coisa que não está a fazer, qual que é a nossa perspectiva, coisa que não tem para nos trazer para o público, para músico, para comunidades, mas por outro lado também é casa de tudo nós associado, e não só, é casa de tudo comunidade. Por quê? Porque acima ele é uma organização, ou ele tem 2 vertentes de trabalho, que não sempre não definir ano passado, quando não apresenta nos planos estratégicos, não fala, mas acima ele trabalha numa dimensão vertical, que é numa relação de acima com o músico individual, mas ele trabalha também numa dimensão horizontal, que é
associação com tudo comunidades. Aqui não fala comunidades, está lá incluído Estado cabo-verdiano e governo, está incluído outros ONGs, né? Vou falar ONGs de tudo cariz, tem que as de cariz social, tem outros que têm mais a ver com a arte, com a cultura, que as áreas lá, mas também não tem um vertente que não te chama aquele vertente comunitário que tem a ver com igrejas e com próprias comunidades locais, né? E acima não só trabalha para trazer aquela música que te traz esperança, né? Que te traz consolo, que te traz um momento de reflexão, né? De valores, de própria cultura, nesse verdadeiro sentido da palavra, que é cultura, significa elevação, cultiva a alma. Então, acima trabalha para atingir que as comunidades, para levar que os valores lá, e também não trabalha voltado para outras ações sociais, né? Então, na plataforma de cima não tem um modelo, um parte lá, que é como participar. Tudo que fala em Osli, maltas, qualquer alguém e qualquer organização pode participar de acima. E no site, ali está aparecendo na plataforma, você pode entrar lá na www.acimacv.com, tudo pegado, e você acessa lá, incrível, uma boa que é diretor de música. Pode você pensa, mas acima está trabalhando só com músicos, mas não, um credo flow. A boa que é diretor de música, pode trazer o coral, pode trazer o departamento, a igreja para cima, para bem benefício. Benefício de cozer. Não tem 7 áreas que está, ou 7 produtos e serviços que já está disponível para tudo quem aqui entra em contato conosco. Não pode citar alguns, a área educativa. Não tem possibilidades de apoio a estudantes para estudar, para fazer formação. Não tem uma área que não está chamando mais área formativa, né? Que é uma área que não está dá workshops, formações, palestras, seminários, por ter congressos e outros tipos de eventos organizacionais. Não tem uma outra área ali que tem a ver também com produção, que é oportunidade de grupos que têm interesse na produzir, para ou através de cima, ou através de nosso parceiro, para nos ajudar a conseguir produzir esse trabalho. Também tem a oportunidade de pessoas que participam na produção de acima. Depois tem uma outra área que tem a ver com apoio, que é apoio de tudo a área que você pode imaginar. Apoio material com equipamentos, com instrumentos musicais. Tem apoio financeiro que não pode dar. Tem apoio, assim, a nível de dar um músico uma direção artística, de ajudar pensa esse ministério, de dar um carisma mais profissional a esse ministério, ou até de um ministério mais artístico. Não tem apoio também que tem a ver com a mentoria. E não tem também aquela parte que não está também tão importante, que tem a ver com agenciamento, que é um músico ou um grupo que já está com o ministério de um alcance maior, que está querendo cantar em algumas localidades, em alguma ilha, ou por que não, em um outro país, através de inscrição ou de ser membro na associação, pode conseguir, então, fazer que as viagens lá e conseguir que esse tipo de agenciamento lá de uma forma mais pertinente. Enfim, tudo isso está à disposição para apoio a músicos, comunidades, igrejas, organizações que querem trabalhar com acima. Uau, uau. Gente, por favor, não se partilhe as lives, porque Rubem dá-nos informação muito importante para tudo nós que é amante de música. Se você tem algum amigo na igreja que é amante de música, não se partilha com ele, porque informações é ali muito, muito interessante. E como que alguém pode fazer parte de acima? É simples, basta que vai lá na nossa plataforma www.acimacv.com e clica lá na parte de como participar e tem um menu lá, inscrever-me. E mesmo que vai na página inicial, e tem lá uma série de botões que está falando tornar-me sócio, fazer parte da cima. E vai lá, basta que preencha dados simples, nome, e-mail e contacto, né? Ou é só e-mail e nome. E pode fazer incrível, mas não também faz lançamento oficial de plataforma, mas já está disponível já por Iflanhos uma promoção bombástica ali que está daí em primeira mão, que fala com o departamento de marketing ali, mas não acredita, mas o momento é oportuno.
não tem ali um percentagem, um desconto de 50% para tudo quem aqui inscreve, ou então que traz, não só inscrever, mas traz um novo inscrito. Então, meninos, basta você na nossa plataforma, você preenche os dados, você tem cupom de desconto, que pode falar ali, aquele cupom de desconto ali, que é acima dos 50. Bom, quem é que ouve aquele live ali que te aproveita? Acima dos 50, você põe lá e você inscreve com 50% de desconto. Na qualquer país que você está, e acima a plataforma te redireciona o valor que estava corresponde ao valor de seu país. E naquele valor, ao que você coloca aquele cupom de desconto, é fazer o que é redução automática. Então, basta você fazer isso, você inscreve. Gente, acimacv.com. Na final de live, está aparecendo ali na rodapé, na final de live, nós bailamos, nós inscrevemos e nós fazemos parte desse ministério. Um ministério muito importante para todo o cabo-verdiano que está dentro e fora. Mo aqui hoje a Rubens explicarei um monte de vantagem. Então, nós corre lá, nós fazemos inscrição e lá tem novidades. Mim está fazer parte, já entra, já hoje na área de sócios, tem coisa lá interessante, até tem cursos que já foi falado, né? Tem cursos lá interessantes, que alguém gosta de música, que quer aprender a tocar instrumento, que quer aprender técnicas de canto, está tudo lá. Ok, Ruben, muito obrigado pela informação. Agora nós também entra no nosso tema de hoje, mas antes te convidar para apresentar mais uma música, que é a música Homem do Seu Tempo. Antes de cantar, só para falar nunca sabe se você conhece alguém de nome Antônio Rodrigues. Ok. Está ali na live e te acompanhou. Ok, Antônio Rodrigues é tio de Ruben Carvalho, que está nos Estados Unidos. Um forte abraço, Antônio. Obrigado, minha tio. Um forte abraço lá para você. Obrigado pela presença e carinho. Ok, eu queria só falar brevemente sobre Zino. Dá um momento, por favor. Ok, já não tem Ruben de novo conosco, mas quem esquece de inscrever nessa plataforma, acimacv.com. Me vai lá, já hoje tinha coisa interessante, inclusive já começa a aprender algumas técnicas lá de música, né? Lá está um curso de piano muito, muito interessante. Ok, Ruben de volta. Ruben, então... ok. Homem Obrigado. Homem do Seu Tempo representa uma música que fala de fazer ou de estar fazer aquilo que Deus te manda para não fazer dentro de nosso tempo. Nós é que é eterno, nessa terra ali, não tem um tempo limitado para não viver ali, e por isso que Deus te manda para aquilo que não tiver que fazer para não fazer. A gente acredita uma missão de cima, uma cima como ministério, ele é uma missão que foi dada a todos nós que é músicos de Cabo Verde, e até outros que podem identificar, chamam assim, músicos adventistas e cristãos, porque ele é uma causa não só de adventista, mas de própria comunidade cristã nacional. E as músicas falam um pouco disso, né, desse chamado, mas também dessa assunção ou dessa resposta a esse chamado que a mim decidi dar. Então, tudo que você está fazendo tem a ver com a letra de Zino. Dia após dia, os encantos deste mundo roubam nossa atenção, e glórias passageiras parecem ter o brilho da salvação, mas há uma nova, eterno valor para aprender e transmitir.
o Evangelho da graça, de perdão e de vida eterna. Ser um homem do seu tempo, dedicando seu talento às virtudes de interesse eterno. Ser um homem do seu tempo, obedecendo o mandamento de anunciar sua geração a esperança de um novo lar que Jesus foi ao céu preparar. Vendo descaso e terror por todo lado, como Jonas sou tentado a fugir. Mas eu sou um eleito para o mundo falar a boa nova da cruz, em que os infiéis fielmente marcharei a desbravar a seara do reino. Sim, eu sou um homem do meu tempo e dedico meu talento às virtudes de interesse eterno. Sou um homem do meu tempo e obedeço o mandamento de anunciar minha geração que hoje é tempo de se preparar para entrar no eterno e bom lar. Sim, eu sou um homem do meu tempo e dedico meu talento às virtudes de interesse eterno. Sou um homem do meu tempo e obedeço o mandamento de anunciar minha geração que hoje é tempo de se preparar para entrar no eterno e bom lar. 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 Amém. Amém. É, música bonita. É música de boa autoria, não é? Exato. Essa música foi feita no ano de 2017, Sim. na Lisboa. Foi a pedido de também era responsável de jovens na igreja, então, ou responsável de companheiros, então fazia parte de departamento jovem, aí foi feito lá um pedido para fazer uma música sobre tema de acampamento, e aí então, olha, nasce as músicas ali dentro desse tema. Ok. Notei alguns comentários ali. Cláudia Carvalho, Fred já estava com saudade de ouvir as músicas. Eurico Moreira, amém, nos grande esperança de um novo lar. Samuel de Souza, hoje é tempo de preparar, certo, meu bro? E Eurico Moreira, amém, belo hino. E Flúvio Farela, também gosto muito desta música, ok? É da cima. Ok, Rubem, a primeira grande pergunta dessa noite. Quem é Rubem Daniel Carvalho? Essa é uma pergunta fácil para mim. Bom, a mim é apenas um homem. Ok, não queria saber de onde que está bem. Se você nasce num lar adventista, de qual igreja igrejas que você passa, né? Provavelmente
passas para alguma igreja. Então, quem é Rubem Carvalho? Ok, Simão Flá, inicialmente é meu filho de uma família musical que aceita a fé adventista, e minha terceira geração, meus pais, meio de uma família musical. Então, se não pode puxar assunto ali para Rubem musical, a mim, pode falar, é um jovem que começa, embora nasce numa família de músicos, me aprende a cantar cedo, com 6 anos começa a cantar com minha mãe, sempre canta na escola sabatina, naqueles corinhos de criança, tudo que lá, mas sempre tive interesse em despertar interesse para tocar, embora que minha pai estava a viajar, mas tinha outros tios e me era pequenote ainda, então me desperta muito interesse para cantar. Então começo a cantar com minha mãe, mais para frente, então me aprendi a tocar. Aí agora, então, assim, de forma geral, vamos falar, Rubem é um músico que sente vocação de música, mas que sente apenas aquela vocação lá. Então, assim, pode falar, uma música é apenas um daqueles dons e decide, então, de fazer uma junção com outros dons que tem, e acima, parte de tudo aquilo que hoje me como presidente está fazendo acima, está mostra que ele assume que os outros dons que tem e trabalha, fazer um trabalho em comum, em parceria, está tentando ganhar, ou seja, oferecer uma flor naquela música ali, naquele hino que acaba de cantar, de ser um homem de tempo, né? Fazer aquilo que Deus está pondo em coração, mas aquilo que também a própria igreja está sentindo necessidade de fazer, e assim está disponibilizando talento, dom, tudo, energia, tem os dinheiros, os recursos para a obra de Deus. Amém, amém. Qual foi o momento que você sentia atração para começar a tocar? Vou falar, mas começa a cantar. Agora, quando é que você pega o primeiro instrumento musical que você começa a falar, uau, um gosto, aquele é minha praia, aquele é minha paixão? Sim. Quando é que você começa, que dá aquele clique na cabeça? Então, para a primeira vez assim, me inscrevi na família de música, então de vez em quando a família está a fazer umas reunião em que minha tio Augusto Alves está a fazer aquelas gravações. Então, naqueles encontros de família, então já vem os tios Antônio, que está ali, Arnaldo, Alcides, está canta e está toca. Lá já começa a sentir também aquela vontade de tocar. Depois também vem hoje meus primos mais grandes, moda Misael, Gerson, que é filho de Antônio, Eli, que também é filho de Antônio, tudo está toca. Depois tinha outro tio para lá de minha pai, que então já está toca, que é Renato Carvalho, que pode estar ali, pode estar ali, mas então já ele está toca também, tio, e tinha um conjunto. Então sempre que eu estava com o conjunto, então lembra, teve uma fase que eu estava próximo de nós, que eu morar próximo de nós, então horas que sabia, mas tinha aquele tocatina de noite, então bem ficar lá perto da outra. Então acredita, mas foi tudo que as influências ali, tudo que ele coisa familiar também de igreja, que nunca pode esquecer, devia ter uns 9 anos para ali. Então lembra de hoje Salomão, filho de Joca, lá de São Filipe, toca ainda na igreja. Então despertou interesse para tocar, para instrumentos. Agora, bem pega no instrumento através de minha primo Misael, e minha tio Antônio também, que algumas vezes dão instrumento assim, está ensinando alguns acordes. Mas lá ainda estava muito pequenote, 13 anos, então é caro uma coisa que não fazer teu, para não ter morado distante. Depois, com 16 anos agora, que minha cunhado vindo, falou assim, chegou um senhor lá que é professor, é bem de França, ele é professor de guitarra, e tinha um professor Pedro Moreno, que está lá aula lá na Pentagrama, então minha cunhado propôs para não fazer aula. Então foi a primeira vez que toma decisão pessoal de minha iniciativa para comprar uma guitarra na China 5 conto, e foi lá que então tomar aula, para fazer 3 meses de guitarra clássica, que está valendo até hoje, né? Porque foi um base que toma lá. Depois me faz outros cursos, mas foi aquele base lá. Então foi lá para a primeira vez, então lembra que os primeiros acordes que toca foi Lá menor e Mi maior. O mundo está agitado, algo está para acontecer. Então, até num tom de brincadeira, a minha tocava sempre para riba, assim.
Até que vez, minha cunhado, Nilton, marido de Mônica, e a primeira falou assim, mas por uma coisa toca sempre para riba. Aí depois então começa a tentar aprender a tocar de outra maneira. Ok. E com que idade é que você toca a primeira vez na igreja? Tinha 17 anos. Ok. Porque começa a aprender a tocar e na menos de um ano, já para mim foi um ávido, né? Então começa a ter minha tio Renato dá um livro de cifra de notas, depois encontra com outros maltas que também que não bate influencia companheiro, então não acredita, mas tinha David de Brava, que nunca pode esquecer de David de Brava, que na altura era músico de Ponta d'Água, então o que fazia? A Ponta Batoca junto com ele, algumas vezes, né? Então, e foi lá que Batoca devia tinha 17 anos. Ok. E Ruben também toca outros instrumentos. Quais outros instrumentos que você toca e com que idade que você começa a tocar outros instrumentos? Então, toca teclado ou toca piano, começa a tocar teclado, depois também toca guitarra baixo também. Por influência de outros amigos, meus amigos, não pode citar nome ali, Natálio Mendes, foi um grande irmão e companheiro de jornada de Igreja de Chara II. Por influência também de Vá, né, que é o Adi, né, que está na América hoje, que é músico, onde que é pouco músico formado aqui no tempo. Então foi através de eles e Valdo também. Tinha Valdo Mendes também, que no passado tinha temporada, troca aí, até um tempo, vive junto, mora junto. Então a influência de que esse rapaz ali tinha instrumento na casa, então coisa que embata fazer, embata pega baixo, então embata aprende a tocar baixo. Mas piano foi um instrumento que pode falar através de influência de minha tio Arnaldo também. Então baixava ele na casa, então ele toca, moqueta poder, tudo que é coisa. E também tinha amigo, irmão, Admilson Araújo, foi através desse que embata também tudo de manhã cedo, na meditação, depois da meditação lá, então começa a tocar quesinho dinário. A primeira música que toca foi aquela música Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente. Foi assim, então, toca de pauta, né? Porque no início nunca tinha muito conhecimento de quinta posicionava dedo, então tu já vinha tu Arnaldo e Edmilson tomou que essa por ele, bata prende toca na pauta, então bata pega assim. Depois bata desenvolve na Brasil, bem vai desenvolver lá porque tive também aula lá, fazer curso de piano lá, então não consigo já evoluir um pouco. Ok. Gens, não partilha, está muito interessante, não partilhas live, não trazer mais pessoas, não chama, não liga pessoas para assistir esse live, que é muito importante, principalmente alguém que está começando a música. Se nós temos um filho na casa que já começa a fazer algum barulho, ok? Nós trazemos para a live para sentir mais motivação, não é? A Ruben começa de pequenote e hoje já está num patamar mais já está longe também, porque Ruben também começou a fazer algumas músicas, né? A sentir a necessidade de escrever. Você lembra quando que você escreve a primeira música? Foi um borbulhar de coisas que bate acontecer. Eu nunca imaginava compositor, porque, por exemplo, me lembro quando estava encontrava com o Yanni na Charamato ainda, Yanni já tinha músicas e a mim apenas estava contentava em tocar e a fazer alguns arranjos. Mas passa a ter uma experiência muito forte de espiritualidade assim, pessoal com Deus, naquele fase lá de 17, 18 anos. Eu também foi lá que a primeira vez que ele é chamado para ser pastor, e composição nasce então como uma expressão daquilo que se está vivendo com Deus. Então lembra que a primeira composição que escreve está falando, hoje eu sinto longe, né? Começa, hoje eu sinto longe do meu Senhor, sinto longe, fraco sou, pois minha força é fraqueza. Foi naquela experiência, naqueles dias que você consegue fazer meditação, você consegue orar. Então, me sinto triste e sinto aquele
aquele voto de espírito está falando, né? Hoje eu consigo falar com Deus, hoje eu consigo meditar, tudo aquilo. Então, bem nasce aquela música ali, né? A refrão está falando, oh Pai, me aceita, oh Pai, me achego a ti, pois minha força é fraqueza. Então, minhas composições, que ali foi aquela primeira composição que eu fiz de meu, e a partir de lá me faz outra composição também que tem a ver com aquele, o mesmo tema ali, que está falando, Pai, o que tu queres não é sacrifício, o que tu queres não é holocausto, mas sim, o que tu queres eu sei, é ser amigo meu para sempre. E assim nasce que essa composição. E a partir de lá, bate à medida, por exemplo, que está aparecendo a mim algumas ideias de pregação, ou tenta vive uma mensagem muito forte, então lá bate bem, por exemplo, que as ideia de música que esse tema lá. Então foi assim que começa a compositar. E olha, hoje deve ter algumas dezenas de composições, que é tudo composição, minhas composições é muito centrada na teologia, e também composições assim para ser cantado mais de forma de grupo ou de coral. Nunca tem músicas assim solo. Agora não testar a fazer mais solo, mas minhas primeiras composições é tudo músicas assim mais de coral ou de grupo. Certo, certo. Agora, Bob está não sei se é o último ano de teologia, né? Exato. E no último ano de teologia já tem que ir para igrejas, né? Para pastora, igrejas. E Exatamente. como você pensa, concilia bom ministério pastoral com a música? Então, aquele é onde que é chamado que tem sentido, Deus está chamando para ele, de fazer aquele dois usos de palavra falado e palavra cantado. É claro que como pastor você tem que cuidar da ovelha, você tem que pregar, você tem que fazer outros serviços, né? Mas não acredita, mas música está sempre lá porque tem música está fazer parte de liturgia, está fazer parte de dia a dia de vida de crente. Então, o que me quer fazer é nas pregações e com a minha família está com música, ela sempre está trazendo música como que ele, não só palavra cantar e falar, mas também como palavra cantar. Então, não acredita, mas também tem oportunidade, e a igreja está permitindo também, a organização está permitindo desenvolver esse ministério de música num nível mais artístico, porque esse ano completando 15 anos em que tem estado a fazer um ministério, está assim, semi-profissional e em algum momento fazer profissionalmente. Então, esse ano está completa 15 anos de ministério e crê, a partir de agora, dá uma outra etapa, ou faz uma outra etapa, que é levar esse ministério de uma forma mais artística, como, por exemplo, Samuel de Souza, que está ali na live conosco, já tem feito ele, ou já está começando a fazê-lo. Exato, amém, amém. Temos avança, já está com 45 minutos de live, e isso ainda é só introdução para chegar naquilo que não quer chegar, que é Rubem como produtor, mas já. Rubem, não te pediu para eu cantar mais uma música, que é Hora de Historinhas, uma surpresa que Rubem tem para nós hoje. Okay? Não te pediu para cantar essa música, é uma música que Steven canta junto com sua filha, Daniela. Então... Ok, Malta, tem linha filha, exatamente como eu falei, aquele grande surpresa que me trazia hoje ali, porque de forma assim, humana, tudo aquilo que me está fazendo, assim, a nível de ministério para Deus, é uma coisa que está fazendo para Deus e para a igreja, mas de forma humana, naquela vertente humana e como pai, tudo aquilo que está fazendo representa o futuro, você trabalha para um futuro, e minha filha engloba esse futuro ali, ou minhas filhas engloba esse futuro, mas estou muito contente porque minha filha tem 6 anos e antes de fazer 6 anos, com 5 anos, começa até antes de mim, já não canta, já um hino especial em que ela canta sozinha e me acompanha no instrumento. Mas hoje também sabem canta Miquel, não também canta um hino que também é uma outra novidade, uma outra surpresa que queria falar, mas já não tem um hino de
momento de história na crioulo. Nunca sabe se outro alguém já tem outro hino para aquele momento lá, mas não se está trazendo ali para todo o público um hino de momento de contar história na crioulo para ser usado para todas as igrejas que crê. Então, está disponibiliza a letra e melodia, tá fica ali. Sim. Então, ok. Então, no bem, Daniela, pode ficar em pé. Já chega a hora de historinha na voz de tia ou de mãezinha, que lenha momento preferido pra montar o vozinho deles. O teu amor nunca presta atenção e com alegria nunca adora Jesus. E tudo que tô. Acho que é melhor não panha a letra para morrer de hino é novo. Eles permitem-lhe pegar a letra para morrer de hino novo, então para não pode cair a letra ali na refrão. Historinha. Ok, filha. Então não vai de novo. Então a luta começa de novo. Já chega a hora de historinha na voz de tia ou de mãezinha, que venha momento preferido a montar o vozinho dez. O teu amor nunca presta atenção e com alegria nunca adora o dez. Tudo que está no meu coração e nunca me encanta esquecer. Histórias que ouvi para minha vida estão ensinando, mas ser sábio também está ensinando de grande amor. Minha Jesus que more para mim. Teu amor nunca presta atenção e com alegria nunca adora Jesus. Tudo que ouve está no meu coração e nunca me encanta esquecer. Teu amor nunca presta atenção e com alegria nunca adora Jesus. Tudo que ouve está no meu coração e nunca me encanta esquecer. Nunca me encanta esquecer. Nunca me encanta esquecer. Já chega a hora de historinha. É isso aí. Amém, amém. Muito bem, Daniela. Parabéns, parabéns. Tanto, Exato. Mano Rubem que tem problema. No Ministério Musical eu tenho Daniela, daqui a pouco extras também. Quem sabe tá começa a tocar o piano ou viola, né? É verdade, As Turas gostam de música, tá fica tão admirado e contente porque as Turas gosta de cantar, gosta de tocar e antenas com instrumento também. Então, olha, é só bênção de Deus mesmo para isso continua a ler essa tocha de música. Amém, amém, amém. É de pequenino mesmo que alguém, um pai deve encaminhar esse filho para a música.
Ok, então agora nós também entra num tema. Essa terceira temporada da Cima tem estado a falar de esse tema de sonoplastia, não é? Como que não pode Exato. melhorar o problema de som na igreja e também a produção musical. Semana passada não tive JJ ali, que ele começa aquele percurso só, é um autodidata, e ele tem feito alguns trabalhos interessantes. E hoje, no tem Rubem, ele começa a cantar, depois ele prende e toca, ele começa a fazer essas músicas, depois ele sente a necessidade de produzir. Mas tive alguns problemas, né? E então, como que vou começar nesse trabalho, nessa carreira, digamos, como produtor de arranjos e produtor musical? Então, para ser direto, começar na Brasil. Porque lá no Brasil, me embava para estudar na Brasil, na 2009, quando eu cheguei lá, pensava, mas um Rubem, que vai lá de Cabo Verde, mas estava conseguir, tinha lugar para tocar e para estar na América, os grandes músicos de Brasil. Mas, quando quem chega lá, começa a compor mais, aí tinha um ministério que está participando nele que chamava Culto da Fé, que é um culto de madrugada todo domingo, e foi lá que, então, não um compositor, música para aquela semana de oração, tinha que escrever aquela música na partitura. E foi lá, então, que, para a primeira vez, a mim, que escrevia na partitura, que conhecia programas, mantinha amigos que eram alunos de curso de música. Então, um daqueles amigos facultam aquele programa. Por quê? Porque a gente tinha tentado, através de outros amigos, para tentar ajudar a escrever música, mas eu sei, o que depende de pessoa, nunca é que acima ser bom que está a fazer. Então, lá para a primeira vez, então, mergulha de cabeça naquele programa, me pede para instalar em ele e começa a escrever as próprias músicas. Lá já foi um desafio enorme, por quê? Porque lá eu estava a fazer que lá, me adianta fazer arranjos na Cabo Verde, então tinha outro desafio, uma coisa é fazer um arranjo sem escrever música. Agora eu estava a escrever música, tem que ter tudo aquele cuidado, tudo que ele siga aquele padrão, aquela regra de música escrita, tudo que ela para poder conseguir fazer música. Então lá já foi um progresso bastante já para poder estar habituado a fazer música escrita, não só compor, fazer arranjo, mas pegam música de zero ali e pôr na partitura. Exato. Começa leva mais ou menos uns 2 anos, brinca com aquele programa, fazendo, pega chorinhas músicas. Aliás, aquela música que canta em os homens no seu tempo é música que tem pauta, que tem partitura. Então, quase todas as músicas é músicas que estão na pauta. Né? Sim. Pelo menos... Explica para quem que está ouvindo qual é a importância de pôr música para pôr na pauta. A primeira coisa é que você consegue ter a nível musical, você consegue ter uma visão muito mais ampla de modo que de quem é aquela peça musical. E também você consegue apetrecher aquela música e torná-la muito mais enriquecido. Agora, naquele outro lado, de lado de produção, de preservação de obra, é que através de partitura você consegue, por exemplo, dar outro alguém boa música para tocar, mesmo que você mestre cantar direto, mas botar a partitura e ler, mas também você consegue guardar boa música, que é aquela coisa mais importante, que tem um registro de boa música na papel ou num programa, para perder primeiro, mas também se dá um caso para que você tenha uma prova para mostrar a boa música. Então, licença fala de direitos de autor, né, que é super importante hoje, né, se você crê, por exemplo, imagina que alguém ouve música e gosta dele, modo que botar aquela música. Se você tem partitura, botar dele, estava a trabalhar nele, mas também você consegue conservar os direitos de autor. Então, tem que ali, tem outros benefícios, né, que pode falar. É claro que não se fala, também você sai daquele amadorismo, você sai daquela informalidade da música, para você entrar naquele outro
lado mais assim formal, mais Mais organizado, profissional, exato, mais mais profissional. organizado. Então, Exato. que ali é de que as coisas que me estar tem insistem, acredita, também tem uma oportunidade de até da formação naquela área lá de China, Maltas, como a gente tem feito, por exemplo, tem partilhado com companheiros e meu que é músicos na Cabo Verde, tem partilhado que as ferramentas lá, mas foi então lá que começa, e foi a partir então desse trabalho de escrever música, bem tive também conhecimento de, por exemplo, programa moda Cubase, Tunis, Habla Tunis, bem tive de On Studio e outros programas. Então, na Brasil já começa a brincar com esse programa lá, tá capta, por exemplo, guitarra, ainda não tinha só um computador, com o jack, com o cabo, tá liga, tá capta. Depois, quando chega a Portugal, também compra programas, né? Que os programas lá, começa a trabalhar. Também compra outros programas, moda Fruit Loops, e outros programas que fazem edição de música eletrônica, né? Tem instrumentos virtuais, então começa a produzir. Então, mim começa a produzir não só de forma assim acústica, mas também de forma eletrônica. Então, tem teu arranjos ou teu produções, né? É que as produções que está construindo porque não tem as guardado porque ainda está querer expor. Sem esta, assim, trabalhado, masterizado completo. Mas não tem um acervo de meu na SoundCloud, tem lá RC Productions. Se alguém acessa lá RC Productions na SoundCloud, tem vários lá, mais de 10 ou mais, assim, que está fazendo recorte de algumas produções de meu, não põe lá. Né? Então, tem lá as produções. Ok. E então, é isso que o acaba de falar, que não está falando produção musical, não é? Tem o trabalho de masterização, mixagem, né? Trabalha e tem chegando naquele produto final, não é? Exato. A mim, como produtor, começa, ou seja, define aquele peça musical, mal que saber ser organizado, define também textura e sonoridade, ou seja, textura, que instrumentos que eu uso e que se é um instrumento, guitarra de aço, guitarra de nylon, ou seja, tu escolhe instrumentário, depois você define a sonoridade que eu quero para aquela música e registro. Naquele registro que eu quero fazer, se é uma música que está próximo de um hino congregacional, um hino mais jovial, para você cantar assim, num culto, numa reunião social. Então, tudo que ela é produtor que te define. Depois, agora, tem agora aquele trabalho de técnico de som, ou seja, de áudio, que tem a ver com captação e com mixagem. A mim, como, deixa eu falar assim, alguém que brinca com aquela área lá de produção, nunca te considera um produtor profissional, mas te considera alguém que tem uma experiência de produção. Então, a mim, que é produtor que tem um curso de engenharia de som, mas com conhecimento musical e com a tua experiência, a tua prática, não masteriza, aliás, não faz mixagem, corrige, não faz mixagem, que é um processo de produção, não masteriza, não pode ter fazer, mas a mim que tem equipamentos profissional para aquilo, embora não fazer. Então, por isso que se quer fazer uma coisa profissional de ponta, então manda para alguém, ou para um profissional, ou para um produtor, ou para um estúdio, né? Isso. Esse vai fazer aquilo. Mas na produção, quem é que também mexe com produção, você mexe com tudo que lá, e se você tiver sua curiosidade e vontade, né, mora a mim na minha casa, já tem uns 7 anos que não assume, mas entra naquela área, lá, mas aprende, quer desenvolver. Então, começa a aprender, começa a estudar mais, aprende cada vez mais para poder fazer. Então, embora tinha alguém que é consciente como que ela, porque a mim esteve sempre a fazer coisas em paralelo, enquanto você estudava, você fazendo aquilo, então, mas por onde quer que passa, né, pessoas que trabalham comigo de perto, na coral, na igreja, sabe, manter fazer aquilo. Muito bem. Agora, Rubem, para igrejas, qual é a importância ou qual é a vantagem da igreja ter um produtor musical? Então, a primeira coisa é que não se fala de excelência, né? O velho pastor Venácio sempre fala disso. Acho que, inclusive, na live que não fazemos ali com Samuel, cita aquela frase lá, e também na conversa que não teve comigo, ele falando
na live que nos faz ali acima, ano passado, quando ele fazia aquele apelo para não aposta na excelência. Então, coisa que me retoma ali palavras de pastor Venâncio, está falando a importância capital de ter um produtor na igreja que leva aquela qualidade de som ou qualidade de música naquele nível de excelência que é desejável. E que lá, que não fala de excelência, não só fala de coisa, não está mexe com desejos do ser humano, mas não só com própria expectativa de todo ser humano. O ser humano é um ser que deseja belo, que deseja o melhor e que deseja excelência. Tudo que for belo, que for melhor, que for excelente, chama atenção e agrega valores e chama atenção e prende a atenção de pessoas. Então, ter um produtor na igreja é o primeiro passo já para que qualquer trabalho musical que você faz para ter mais excelência. Ok. Né? Então, agora, desculpa, Portão, ainda pegando nisso, é importante para a igreja, mas se não repara, nossa igreja na Cabo Verde, mesmo no nível de diáspora, nunca tem pessoas formadas na área e não tem algumas pessoas que te falam é autodidata. Você acha que as igrejas têm pecado, entre aspas, nesse sentido de capusta na ter técnicos de som e também produtores musicais na igreja? Então, acredita-me, é uma área que a igreja deve sim reconhecer, mas é importante, mais do que isso, toma iniciativa, né? Se não pode falar assim, não acredita, mas na Cabo Verde, na diáspora, tem que limitação, e em função de que as limitações, é o que a igreja pode fazer, então, com a associação moda acima, que não tem ali, por então, em parceria conosco, começa então, hoje a Mori que não está trabalhando para não ou começa a preencher lacunas para não começar a bata vence que as limitações, que as dificuldades e barreiras que não tem. É uma área capital no que está respeita a que a liturgia de culto que a igreja está fazendo, mas também não só. A tudo atividades evangelísticas, tudo atividade que a igreja está fazendo, música está lá. Sendo assim, então, tudo atividades, ou na todo aspecto, a igreja deve pensar em investir na música. É uma área que, não sabe, mas é um ministério, é um ministério que está chamado Serviço de Música. Por quê? Porque a igreja decide em algumas partes do mundo, a igreja decide de terceirizar, ou seja, torná-lo como um serviço, no sentido de que, então, ou então não tem voluntários que disponibilizam para prestar aquele serviço, ou então não está paga. Nos seus países, né, hoje está pagado músicos para tomar conta. Minta testemunha, nós está perto de Suíça ali, na Suíça está pagado músicos para tomar conta de coral e de Ministério de Música, Departamento de Música. Nós não podemos pensar naquela, mas não podemos pensar na forma, na paga formação de um pastor, músico que pode bem e dedica esse ministério todo em função de música. Então, um exemplo na Brasil, Jader Santos, ele é um pastor, mas é um pastor que desde sempre para si vocação, para próprio chamado que sente, direciona esse ministério para a área musical e a igreja desde então está usando totalmente, exclusivamente na música. Né? Não pode falar, mas ele é um ministro da música. Quem sabe se Boca também ser esse pastor responsável para fazer esse trabalho ali na tudo igrejas cabo-verdianos e cabo-verdianos e na Cabo Verde e fora, não é? Diáspora. Na nos meio. Então, amém. Então, amém. Mesmo não xinte chamaram, então assumir com tudo consciência e responsabilidade. Então, se Deus dá as oportunidades, então abraçá-lo com tudo em força, porque música costuma estar bem antes de palavra falada. Então, se música está bem antes de palavra falada, significa que não tem que toma cuidado e tem que ter atenção na música que não te apoia e na música que pessoas estão a ouvir, porque te chama atenção e ele muitas vezes tem um impacto, às vezes, até extraordinário, porque te impacta, e o que te impacta não tem testemunho de pessoas que te convertem e que te decidem. Aliás, ainda ontem, falava com um irmão que contou um testemunho de ser, de que foi através de música, de canta, de chegar à igreja, de jeito que estava, na condição que estava, mas
através de uma música que ouve, e foi convidado para cantar na coral, e foi lá que toma decisão na mensagem daquela música. Então imagina se não tem uma música profissional que tem tudo aquela qualidade de som, tudo aquela excelência, impacto que está tendo no coração do ser humano. Então não precisa de homens formados, de material, mas de aposta naquela excelência de música para não poder colher melhores frutos para o reino de Deus. Amém, amém. Que Deus possa ajudar no bom ministério. O que é bom dura pouco. Infelizmente, já não está com 1h08 de programa e não está na reta final. Mas antes de não terminar, Rubem, também pediu para fazer um apelo para igrejas, para líderes que estão vindo, pastores, para diretores de música. Okay? Um apelo que não pode melhorar o departamento de música no nosso meio, mas antes de bufala, não está pedindo para cantar mais uma música, aquela música que tem por título Nova Criação. E para os que estão na casa, se você conhece alguém que conhece a mensagem, que converte, ou seja, que dá seu primeiro passo através de música, não escreve no comentário. Provavelmente não conheceu pessoas. Eles batem, escreve e não está comenta isso já. Então, Rubem, Nova Criação. Ok. Exino está falando de as grandes esperanças que não tem de um dia de bastar com Deus e com Jesus na nova terra. Então dedica Exino para todos nós que está ali, te acompanha em live, nessa certeza, nessa esperança de que um dia tudo está refaz e tudo te torna novo, num mundo sem dor, sem tristeza. Um dia eu sei, tudo novo se fará e o nosso grande Deus vingará. Justiça, paz, gozo Ele trará quando este mundo recriar. Tristeza e dor não mais terão lugar em nosso lar. Desprezo, ódio e separação terão seu fim. Um só povo, um só Senhor, um só rebanho do pastor, Jesus, leão de Judá. Nova criação, feito à imagem do Senhor, Jesus, o segundo Adão. Tristeza e dor não mais terão lugar em nosso lar. Desprezo, ódio e separação terão seu fim. Canta comigo. Um só povo, um só Senhor, um só rebanho do pastor, Jesus, leão de Judá. Nova criação, feito à imagem do Senhor, Jesus, o segundo Adão. Um só povo, um só Senhor, um só rebanho do pastor, Jesus, leão de Judá. Nova criação, feito à imagem do Senhor, Jesus, o segundo Adão. Amém. Música muito bonita.
Amém. E de não chegar no fim, foi um live extraordinário. Hora passa rápido. Rubem, que Deus pode abençoar no bom ministério grandemente, ao lado Amém. da família, os filhos, né, que gosta de música. Boa esposa também sabe matar canta, né? Também. E então, que nós pode ser usado para Deus, para Amém. esse ministério avança, né? Exatamente. Principalmente na Fulana, nos meios, como na meio de Cabo Verdeanos. Agora, qual é o apelo que você deixa para todo alguém que está começa essa caminhada na área de música, que está aprendendo toca, que está começa a escrever, que tem algumas dificuldades na fazer alguns arranjos, que tem problema na produção. Então, que palavra de ânimo, de esperança e apelo você tem para esse tipo de pessoa? Ok, Eliseu, obrigado. Então, responder diretamente, para falar direto, depois não pode voltar em algumas considerações. Então, falar para trabalhar com afinco, né? A palavra de ordem é trabalho, né? Ou seja, é aposta na boa formação, aposta na bom desenvolvimento, para servir de melhor forma possível. Então, fala daquilo que me faz todo dia, né? Daquilo que me tem feito ao longo de 15 anos ali, que tem estado a fazer uma coisa cada vez mais assim profissional. Então, não está junto nessa resposta para falar, a bocado fala de produção, não está junto nessa resposta para falar, mas horas que você trabalha com dedicação, com afinco, resultados está perce, né? E pessoas está reconhece que ele trabalho que você faz, que ele vamos falar assim, por dedicação que está fazendo, com tudo amor que está fazendo também, com um pouco de rigor, pessoas se reconhecem na boa que lá, então assim você começa a ter também oportunidades. Então, na minha casa, foi assim que apareceram várias oportunidades. Um exemplo, um bocado fala de produção, mas cada um exemplo de uma produção concreta que meu, na YouTube, nós podemos procurar lá, nós está uma composição lá de irmã Belina Neves, ou Belina Caçoco, com composição que chama Lugar de Paz, né? Me sempre mexo com as coisas ali, e na Portugal, então, a igreja sabia mandar fazer isso, até outros irmãos que não ensaiavam junto, foi assim então que apareceu a oportunidade de coproduzir um CD de Belina Neves, junto com outro produtor, e uma das músicas que me trabalha nele de zero é aquela música ali, Lugar de Paz, está na YouTube, pode ser encontrado lá, mas não só, me tem feito várias outras músicas, por exemplo, Meninas na Paris, eu costumo pedir uma música de Michelle, que é uma música que está produzida, mas que está lançada, que chama, música que chama, que agora eu fugi nome, mas é uma música ela bonita que se fazia para acampamento. Então, só para voltar ali a resposta. Então, a minha apelo para todos músicos em especial é dedica naquilo que está fazendo e aposta na bom progresso. Ao que fala aposta na bom progresso é separa horas que você estuda, se você está conseguindo todo dia, pelo menos 3 vezes por semana, por dedica a treinos ou a adquirir conhecimento, e que limita só no instrumento, que limita também só num único instrumento. Aposta na aprender vários instrumentos, aposta na desenvolver canto, aposta na desenvolver áreas de produção, mexe com programas que está edita música, que está fazendo música eletrônica, ou que está fazendo captação. Então, um músico hoje tem tudo a seu alcance. Nós repara, hoje não tem chance, cima Jota, na semana passada, tem um estúdio, um homem estúdio na casa. Então, de forma geral, aquele que apelo que interessa para músicos, né? E, sem dúvida, está falando para junta com nós acima, porque hoje, há 10 anos atrás, nunca tinha uma organização maior aquele que está trazendo um live maior aquele que está congrega músicos, mas que está dando outras ferramentas, mas não está tendo na nossa plataforma para ajudar. Então, está falando um outro apelo de forma assim, pessoal, mas também como dirigente de acima, está convidado para agrega, para fazer parte dessa associação para junto no cresce. E para todos os líderes de igreja, em apelo que não tem que estar hoje a música como principal aliado de pregação do evangelho.
Amém. Música é aquele que tem que estar lá em primeiro lugar, porque música tem um vertente espiritual, mas ele também é arte. E tudo arte tem uma atenção de ser humano. E música como arte e como espiritual, ou como algo espiritual, toca coração, mas não só coração, mas mente de ser humano. Então, por isso, não tem que estar hoje a música como principal aliado de pregação do evangelho. A hora que fala principal aliado é que música é uma entidade autônoma, mas música ele é uma ferramenta. Então, não pode falar principal ferramenta de pregar evangelho ou de que essa primeira ferramenta de pregação do evangelho é música. Porque se você tem um bom grupo de música, você tem uma boa banda, você tem uma boa qualidade de som, você tem um repertório de músicas interessantes, sabe, com mensagens fortes, você tem já meio caminho andado para você chegar num lugar ou para você entrar numa sala para você fazer uma boa apresentação, exposição de evangelho. Então, qualquer líder tem desejo de que lá. O que faltando é junta para no trabalho nos ministérios, para não fazer algo bonito, para engrandecer o nome de Deus, mas também para avançar as obras de pregação do evangelho. Amém, amém, Rubem. Antes de não terminar, então, ler rapidamente alguns comentários. Liliana Gonçalves está falando Deus guiou. Eurico Monteiro está falando Deus tem surpresas para ser servos. Líger Varela, exatamente, tem músicas que tocam nosso coração de tal maneira que não está falando, foi feito para nós. Depois não tem Cláudia Carvalho, mais uma música linda e tocante, que canção linda. Depois Antônio Rodrigues, uau, Deus seja louvado eternamente, não está surpreso e arrepiado, na verdade música é eterno e infinito, como é o seu autor e criador. Eliezer de Pina, louvado seja Deus. Líger, de novo, está falando pena que já chega na fim, mas foi muito bom, obrigado. Na próxima semana não estarei, Líger. Antônio, agradece, muito obrigado, Eliseu Rubem, por esse grande momento dedicado a nós tudo, ouvinte e acompanhantes. E ainda, Eliezer, que linda composição, nova criação, parabéns, Rubem, pelo teu talento, comprometimento e rico ministério musical. Que Deus continue te abençoando, te inspirando e usando como tem feito. Tem mais comentários, mas, gente, muito obrigado, porque Deus está com 1h20 de programa, parece que é 20 minutos. Boa. É mim que é falador demais. Nós é 12. Mas, próxima semana, nós estamos ali de novo, será o último programa dessa terceira temporada, ok? Durante a semana, eu também anuncia na página. Gente, quem não esquece de aquele apelo que não começa, que é www.acimacv.com, que está lá escrito no rodapé, ok? Por favor, nos entra, nos registra no programa, porque, como o Rubem falou no início, são tantas vantagens. Então, essa associação foi feita pensando para quem que gosta de música, para músico e para quem quer também seguir uma carreira na área, ok? Tem todo o apoio, foi pensado nisso, e então é para não enaltecer acima, a que não costuma brincar, é riba lá, não é? Para pai, a música de Cabo Verde, para não pôr lá riba lá. Okay? Box está na Cabo Verde, box está na Portugal, na França, Suíça, na América, ok? Não tem uma comunidade muito grande, então não pode fazer. Ele é um ministério que não pode usar nosso tempo, nosso talento para Deus, ok? Exatamente. Então, ele é um ministério que também ajuda para essa volta de Jesus. Então, se cada um de nós, Nico, Bo, que está lá na casa, que nos une em torno desse ministério, Deus está conseguindo fazer proezas no nosso meio. Então, mais uma vez, Rubem, que Deus pode abençoar o bom ministério. Então, espera que nós líderes na Cabo Verde, ou mesmo para ali para a Europa, tá pegado, tá na liderança de Ministério de Música, ok? Que pode ser boa família, bênção para muitas e muitas pessoas. Amém. Mais uma vez, obrigado. Em nome de Deus, então agradeço, só aproveita para agradecer tudo que as pessoas que estão ali te acompanham conosco ali na live, que dirige as palavras para mim de apreciação, mas também de encorajamento.
me é muito grato a todos nós e minhas familiares que estão ali também, muito agradeço e falamos, mas se não falar no início, não está ali para servir, assim é o ministério para servir a igreja, então, e junto não está construindo, tudo não tem ali possibilidades de crescer, porque tudo não está crescendo, e também está aprendendo todo dia, então, acima está ali para dar essa oportunidade. Acima é que é só para músicos, atenção, acima é para quem que gosta de ouvir música, para quem que gosta de estar dentro de tema, de debates de música, tudo que lá, tudo nós não pode entrar e ser membro da cima e fazer parte e usufruir de todo o serviço da cima. Então, quem nos deixa de entra na nossa plataforma, para nós fazer a inscrição como membro de acima. Então, conta com nós. Amém, amém. Boa semana para todos e próximo sábado, se Deus quiser, nos está ali de novo. Boa Amém. tarde ou boa noite, para depender do lugar que você está. Até a próxima edição. Até a Tchau, tchau. próxima. Obrigado, Panhostura. Boa semana.